né? Começou agora, né? Então, boa tarde a todos, né? O nosso palestrante é o Guilherme. Ele é formado aqui pela nossa escola, trabalha atualmente na Foit, na unidade York, lá na Pensilvânia, e o trabalho dele é projeto, e eu acho que ele vai falar sobre isso, né? Eu creio que vocês vão aproveitar muito, porque Guilherme foi meu aluno, brilhante aluno, né? E a gente, né, nunca esquece os bons alunos, né? A turma dele gostava muito dele também, e espero que vocês aproveitem, façam perguntas. Eu acho que é o momento certo para vocês, digamos, saírem um pouquinho da escola para entender o que está acontecendo fora da academia, tá bom? Então, Guilherme, seja bem-vindo, né? A palavra é sua, eu fico à tua disposição para qualquer coisa aqui. No finalzinho a gente vai fazer algumas perguntas, né? O aluno já vai mandando as perguntas, a gente abre o microfone e o aluno faz a pergunta diretamente para você, tá bom? Legal. Boa palestra, Guilherme. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu já expus isso aqui, e é uma grande honra, uma grande alegria que eu tenho também de fazer essa palestra aqui. É um grande prazer de poder estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre como foi a faculdade, sobre como é o meu dia a dia como engenheiro na Voit. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gostaria de agradecer também o Mackenzie pela janela, pela oportunidade. Já vi algumas professoras, a professora Silvia também, que foi minha orientadora, que também gostaria de deixar um oi, porque a gente sempre conversa dos professores, professor Raia, professor Edivaldo, a professora Silvia, Melo, entre tantos outros que sempre ficaram nas nossas lembranças de uma forma muito, muito positiva. Acho que o recado é esse. Obrigado muito pelo convite. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei exatamente em que ano que está todas as pessoas, todos os participantes dessa palestra, mas vai ser uma palestra que não vai se aprofundar muito no detalhe técnico, mas realmente vai falar sobre o dia a dia do que é uma engenharia de turbina, uma engenharia de produtos na área de turbina, e eu vou tentar explicar um pouquinho em detalhe de como que é trabalhar com isso. Primeiro eu vou fazer uma apresentação pessoal, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto da Voit. Então, aqui, 2008, foi a época que eu fiz cursinho. Eu tive uma temporada que eu fiquei fora do país, estava juntando grana, nós tivemos um problema financeiro familiar, e aí eu fui juntar dinheiro para poder entrar na faculdade, fazer a faculdade. Eu fui para o Japão aqui nesse começo. Em 2009, eu sou da turma 309, ou seja, o primeiro semestre aí do ano de 2009. Hoje eu acredito que a gente estaria aí em 421, a turma, pode ser isso? Eu fiz a engenharia em 5 anos, a engenharia mecânica, foi bom. Consegui não pegar DPs durante esse curso. Em 2014 eu passei por 2 empresas antes de entrar na Voit. Eu tive a oportunidade de ser efetivado nessas 2 empresas antes, só que eu tinha um foco muito grande de entrar na Voit, porque a Voit ela fica lá no Jaraguá, em São Paulo, a unidade de São Paulo, que foi onde eu comecei, a unidade de São Paulo aí ela está desde 1964, fica lá no Jaraguá. Então a gente está falando aí de 57 anos de empresa, e ela participou já de projetos grandes, como, por exemplo, Itaipu. E antes de ser Voit São Paulo, a gente tem uma usina hidrelétrica que é até mais antiga, em Riborden, ali, que todo mundo vê, os condutos forçados, aqueles tubulões descendo a serra. A Voit da Alemanha, que fabricou várias das turbinas que estão lá funcionando até hoje.
teve modernização, teve tudo, mas a Voit sempre foi uma empresa conhecida e sempre teve um bom nome no mercado. Então, então eu sempre foquei, eu inclusive mandei, antes de conseguir entrar como estagiário na Voit, eu perdi uma oportunidade de me candidatar, mas depois dessa oportunidade eu acabei caçando o e-mail do RH e consegui mandar meu currículo e ser chamado para uma seleção. Eu consegui entrar como estagiário em 2012 na Voit e no final de 2013, junto com a minha formação, em 2014, em janeiro de 2014, eu entrei como engenheiro lá. E todos vão passar por isso, espero que sejam sempre boas notícias, como foi comigo. Ser efetivado na empresa que você quer é uma grande chance, é um grande presente que a gente pode ter, principalmente quando a gente está lá no final. As expectativas são grandes, mas as incertezas também são grandes. E ser efetivado é um prêmio gigantesco que me deixa feliz até hoje só de lembrar. Eu fui para a Voit, comecei pela engenharia de turbinas como estagiário. Eu fiz um job rotation que teve dentro da fábrica da Voit e da engenharia. Então eu passei também pela fábrica elétrica, onde são fabricadas as barras estatóricas do gerador, mas aí eu continuei em turbinas. Turbinas, engenharia de turbinas, acho que era onde eu queria estar naquele momento, e é até hoje. Eu comecei em 2015, que foi no ano seguinte, foi uma pós-graduação de cálculo estrutural pelo método de elementos finitos, que a gente aprende o que vem por trás do programa. Nesse caso, nesse curso, foi o ANSYS, o Mechanical. Então, você não aprende simplesmente a apertar botões, porque é uma coisa que é um pouco perigosa se você simplesmente fica apertando botões e você vê algumas cores, não sabe interpretar, você não sabe se realmente o programa está fazendo aquilo que você esperava. Então, é bom sempre ter uma base. Então, foi uma pós-graduação, com apresentação de trabalho final, com várias matérias diferentes, super ligadas ao cálculo estrutural, que inclusive tem um dos professores que eu não sei que eu acho que dava aula para o Mackenzie, que também está dando aula na E3S, que foi o instituto onde eu fiz a pós-graduação. Depois disso, durante esse período também, eu fiz como job rotation, como engenheiro. Aqui o meu superior, a intenção dele era que eu conseguisse tirar uma máquina, palavras dele inclusive, conseguisse tirar uma máquina a partir de 2 folhas de papel, vamos dizer assim, você tem o datasheet, as informações básicas da máquina, você conseguir fazer uma turbina e um gerador. E essa foi a intenção. Então, eu fiquei 1 ano e meio também em engenharia de propostas, porque durante a engenharia de propostas, você tem pouquíssimo tempo para fazer uma proposta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde. E você vai realmente, a partir de algumas folhas de papel, você vai levantar e você vai basicamente construir uma máquina. Não vai ser nos mínimos detalhes, mas essa máquina você consegue tirar todas as massas, você consegue fazer a análise de custo dessa máquina para você poder colocar a sua margem como empresa e depois colocar uma oferta final para os clientes que vêm do mercado. Depois voltei para engenharia de turbinas, fiquei mais 2 anos no projeto efetivamente, construindo máquinas, trabalhando com máquinas. Depois disso eu fui para engenharia de cálculo e análise especiais, ou seja, aqui nós fazíamos cálculos estruturais usando bastante aquele conceito que eu tinha adquirido com o passar dos anos na engenharia e também aqui na engenharia, aqui na pós-graduação que eu fiz. E também análises especiais. O que são análises especiais? Normalmente nós trabalhávamos com cálculo de eficiência das máquinas, nós trabalhávamos nós dávamos curso também para o mercado, porque hoje a Voit ela fornece vários cursos para o mercado, para quem deseja se especializar mais. E análises especiais, a gente trabalhava muito com troubleshooting. Então, se tinha algum problema em máquinas que estavam em operação,
você consegue instrumentar essas máquinas. Essa é uma área do professor Raya também. Eu utilizei bastante do que eu aprendi nas matérias dele, de mecânica vibratória. Então, se instrumenta com acelerômetros, com vibrômetros, sensores de pressão, e você toma, eu vou falar um pouquinho mais também, mas você toma dados da máquina, depois você filtra, você faz um tratamento em cima desses dados, e você faz um diagnóstico do que pode estar ocasionando isso. Tudo isso com análise e com uma base científica bem grande, né? E aí eu me candidatei no final aí de 2019, eu tinha me candidatado, nós dentro da Voith, como é uma empresa multinacional e ela tem unidades no mundo inteiro, Suécia, Alemanha, no Japão, aqui na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, em São Paulo. Então eu olhei uma vaga que me interessou de cálculo estrutural, eu me candidatei a essa vaga, infelizmente me candidatei tarde, porque essa vaga já tinha sido preenchida, mas meu currículo circulou aqui, na unidade daqui, e aí eu tive um convite também para me candidatar a uma outra vaga que seria aberta. E eu vim trabalhar aqui, deu tudo certo, e eu estou na unidade aqui de York, na Pensilvânia. Então, foi de 2019, final de 2019 para 2020 que eu vim trabalhar para cá. Começando, só um adendo. A Voith, como empresa, ela é uma empresa que ela iniciou os trabalhos lá na Alemanha, uma empresa alemã. Na Alemanha, ela começou em 1867. Eu tenho uma colinha aqui embaixo, não sou muito bom em guardar datas, então a Voith ela abriu em 1867, uma empresa muito antiga, a gente está falando de mais de 150 anos de tempo de operação, e ela continua se expandindo, ela continua se desenvolvendo. Então, hoje a empresa a Voith, ela fabrica máquinas de papel e celulose, ela fabrica máquinas hidrogeradoras, ela está na área de turbo, que é de acionamentos, que faz parte de transmissão para caminhões, máquinas pesadas. Ela também está ligada à indústria 4.0 e tem uma série de outros braços da Voith que continuam se expandindo, né? E no Brasil, como eu falei, a Voith ela já tem 57 anos lá no Jaraguá, a fábrica é gigante. Normalmente, até sugiro que vocês peçam aí uma visitação na fábrica da Voith, porque é super interessante de visitar. O tamanho das coisas que são fabricadas lá, a gente não tem noção de como são grandes e qual é o grau de precisão que você consegue chegar em peças mecânicas tão gigantescas. Aqui, essa aqui é a Itaipu. Espero que quem não teve ainda a oportunidade de fazer essa visita, uma viagem para lá, não só a cidade de Foz do Iguaçu, mas a própria usina, ela é tremenda, ela é gigantesca. Então, eu sugiro que uma possibilidade, até pela universidade, que façam essa visita, porque é super interessante. Como a gente trabalha nas usinas, a gente trabalha com um acúmulo de energia que é feito por meio de água, por isso que a gente tem esse represamento de água aqui, por meio da barragem, a gente precisa criar algum tipo de desnível. Nesse caso, a gente tem uma diferença de queda que se transforma em energia potencial, a gente vai causar uma diferença de pressão entre as superfícies das pás, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, e a gente vai transformar em eletricidade elétrica. Isso aí é uma coisa, eu estou explicando de forma bem simplória, mas essa aqui é a barragem que faz o represamento, a casa de força, a água está passando aqui por esses condutos forçados, e as máquinas que estão gerando eletricidade, elas estão aqui dentro. A parte mais bonita da usina, que é uma grande atração, quando abre o vertedouro, infelizmente aqui a gente não está produzindo energia, a gente está basicamente jogando água fora, isso aqui poderia ser energia criada.
Mas isso daqui serve quando o nível da represa está muito alto, ou também muitas vezes você não tem só uma usina no mesmo rio, você tem várias usinas, então você abre esse vertedouro também para regular a vazão, para regular nível dos rios. Então tem isso daqui, essa intervenção humana na natureza também ajuda você controlar aquilo que em outros momentos, na China eles fazem muito isso, você controla a elevação dos rios. Então, lugares que sofriam também com alagamentos, você passa a ter uma intervenção humana em cima daquilo de forma benéfica. Você consegue controlar o quanto os rios, o nível dos rios. Aqui são alguns números para ter uma ideia de quão grande é uma usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo. Ainda acho que ela está em segunda ou terceira, a segunda maior geração da história até hoje. A gente tem um volume de concreto que daria para construir 210 estádios Maracanã. O aço e o ferro que foi construído para fazer a barragem e a casa de força são 380 torres Eiffel. E a Torre Eiffel é uma torre gigantesca. A gente está falando de uma vazão pelo vertedouro ali do lado que a gente estava vendo, são 62 mil metros cúbicos por segundo, 62 mil caixas d'água de 1.000 metros cúbicos passando por segundo, 40 vezes a vazão das cataratas do Iguaçu. A altura que a gente tem aqui, 196 metros de desnível. Esse desnível é transformado em energia. Tá? E a potência instalada, hoje a gente está falando de 14 mil megawatts, e a maior parte dessa ainda está vindo para o Brasil. Hoje a Itaipu são 20 máquinas fornecendo energia, tem uma média aí de 700 megawatts por máquina, é uma produção gigantesca de energia e com certeza é um orgulho nacional. Projetos grandes que nem esse, normalmente não são uma empresa só que fazem, é um consórcio, e normalmente nesse consórcio só as maiores conseguem fabricar o que demanda em termos de prazo, de custo, em termos do que tem que ser fabricado e qualidade também. Então, normalmente consórcios como essa, Belo Monte, por exemplo, a Voith participou, teve e foi com outras duas grandes também, que são as concorrentes que nós temos. Aqui é a usina hidrelétrica. Então, nós vimos a barragem, aqui é onde a água está sendo represada. Nós temos sistemas de segurança que simplesmente para abrir ou fechar, para deixar a água passar ou não. Esse daqui nós chamamos de conduto forçado, é por onde a água vai começar a ser encaminhada para passar pela turbina. Algumas usinas têm ou não uma válvula de segurança aqui, que ela vai abrir ou fechar após o comando na sala de operação. Depois disso, a água vai passar pelo distribuidor, vai passar por uma caixa espiral, que é em formato de um caracol. Então, suas seções elas vão diminuindo em função da vazão, porque uma parte da água, quando passa pela caixa espiral, ela está começando a entrar na máquina e ela está fazendo girar o rotor da turbina. O rotor da turbina transfere movimento a partir de um eixo, por meio de um eixo, que vai passar esse movimento para o gerador. É um torque. Então, se a gente for pegar uma fórmula inicial, o torque ele é criado, a potência que vai ser criada aqui, em linhas gerais, sem calcular a eficiência, a gente vai ter um torque no eixo a uma certa velocidade e você vai gerar uma potência. Depois disso, você vai ter uma potência sendo gerada e você vai passar toda essa eletricidade por um sistema de elevação de tensão para poder ser transmitida pelos linhões, para ser transmitida pelas cidades. Por que tem uma elevação de tensão? Você tem a mesma potência, você vai elevar a tensão e vai diminuir a corrente que vai passar pelos fios. Você diminuindo a corrente que vai passar pelos fios, isso daí vai fazer com que a perda na distribuição, na transmissão também seja menor. E é assim que funciona. Aqui eu vou passar, nós temos dois vídeos. No YouTube nós temos tem disponível vários vídeos muito bonitos e legais e bem instrutivos.
da Voith, e vocês podem acessar mais tarde gerador e outros mais. Eu vou passar esse da Francis e eu vou parar de vez em quando só para poder explicar algumas coisinhas sobre isso. Então, esse é um vídeo institucional, não institucional, mas para explicar um pouquinho sobre a Francis. Acho que hoje a Francis é o tipo de turbina mais comum que nós temos no Brasil. A gente passou pelo represamento e a água começa a passar por esse conduto forçado. Aqui é a casa de força. Por fora a gente não consegue ver muita coisa. Aqui começa a rede de transmissão. Por fora simplesmente parece um armazém, parece um galpão. Mas quando você entra nessa casa de força, você vê também as tampas do gerador. Aqui a gente está falando de um torque gigantesco, alguma coisa que Guilherme, desculpa, mas não está dando para ver o vídeo, cara. Ah, não, tá. Eu tô parando, professor. É que não está compartilhando o vídeo. Ah, não? Tá, desculpa. Ok, obrigado, professor. Eu realmente estava só compartilhando o PowerPoint. Agora está. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, fazendo só. Então, só voltando. Aqui a gente tem a casa de força por fora. Então, a água ela tá caindo, tá descendo por esses tubos, que é o conduto forçado, e ela tá entrando nas máquinas. Isso daqui é a casa de força em si. Não dá para ver muita coisa por fora. A sala de operação está aqui. A parte de manutenção também fica aqui dentro. E é por dentro, é por baixo do solo, é no subterrâneo que as coisas acontecem. Quando você entra no piso principal, a maioria das casas de força que aparecem também são, você vai ver as tampas. Aqui é a tampa do gerador. Você vai ter aqui a parte ativa que nós chamamos. Vou parar aqui porque esse é um corte da máquina muito legal. Então a água ela começa a passar por aqui, ela entra na caixa espiral, que é esse caracol aqui, em formato de caracol. Ela vai passar pela turbina, que está ligada a esse eixo que está ligado ao gerador, e vai descer pelo tubo de sucção. E depois ela vai ser dispensada a jusante. Esses tubos são sistemas auxiliares que fazem por exemplo, a movimentação desse mecanismo. Esse mecanismo é chamado de distribuidor. Então, esse mecanismo, ele vai, em função desses dois servomotores, ele vai fazer esse movimento de abre e fecha das palhetas, que são esses azuis. As palhetas, elas permitem, abrindo e fechando, vocês podem ver aqui embaixo, então, esse mecanismo vai deixar ou não a água passar para poder chegar no rotor da turbina. Esse é um rotor Francis, como eu havia dito. Então, aqui o eixo, ele tá transmitindo torque para o gerador, e aqui é o movimento que a água está fazendo para entrar na turbina. Essa é a caixa espiral, o formato dela também. Esse modelo, claro, está faltando o gerador, que o intuito é mostrar mais a turbina aqui, mas no próximo vídeo também, quem quiser acessar pode entrar e ver esse vídeo no YouTube. Bom, aqui eu vou começar a falar, apresentada devidamente ou não devidamente, mas superficialmente, o que é uma máquina Francis, uma turbina Francis. Agora eu vou entrar efetivamente na engenharia. Aqui são apenas alguns quadros, eu quis exemplificar quais são as principais ferramentas que nós utilizamos no dia a dia na engenharia. Cérebro, sim. A gente tem que gastar um pouco o cérebro, conhecimento acumulado.
aquilo que vocês vão aprender, já estão aprendendo, vão aprender na faculdade, não é desperdiçado, você usa o tempo todo. É bom que vocês aprendam os conceitos básicos na universidade, que aprenda aquilo de forma sólida, para que na hora que for aplicar, pelo menos o conceito, você não vai ficar perdido quando você pega uns guidelines, porque as empresas, seja a Voit, todas as empresas que já têm um tempo mais de casa, você tem coisas muito já bem definidas, as leis, as regras internas já estão catalogadas, você tem um código interno, além dos códigos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a ASME, que nós seguimos bastante, você tem os códigos da empresa. Então, a Voit tem critérios de projeto que você tem que seguir, tem que obedecer, porque esses critérios eles foram baseados com aquilo que a física manda, aquilo que a engenharia manda, mas também com muita experiência de mercado. Então, a coisa é viva, a engenharia ela vai se modificando, e se você, por exemplo, teve as lições aprendidas de algum projeto que não deu muito certo ou poderia ter sido feito melhor, você integra isso aos guias internos, aos guidelines que nós temos internos. Então, para cada componente, tanto da turbina, do gerador e de outros componente mecânico, você tem um catálogo, você tem um livro interno, você tem um handbook para poder executar de forma que ele não vá dar problema no futuro. Outra coisa, gestão do tempo. Isso daqui é super importante para nós internamente, para os clientes, porque quando nós falamos em geração de energia, a gente está falando em muito tempo, em muito dinheiro também, né? E se você for ver no limite, é o futuro do país, do Brasil, dos Estados Unidos, do país, porque a energia é necessária para a geração de negócio, para a geração de riqueza, para a gente continuar tendo o conforto que nós temos em casa, ou não, ou na indústria. Computador, nós temos máquinas para poder rodar CAD, modelos 3D, para poder fazer cálculo estrutural, fazer cálculo de elementos finitos, cálculo de fluidos também, na dinâmica dos fluidos, para fazer cálculo eletromagnético. Então, os computadores hoje são uma máquina dispensável também. Nós temos sensores, então aqui nós temos para ensaios como aqueles que eu falei desde o começo, que são ensaios mecânicos, ensaios para fazer análise, troubleshooting. Então, muitas vezes a gente precisa ter equipamentos muito sensíveis, muito precisos para poder fazer uma análise da máquina. E aqui é uma brincadeira, mas sim, tomamos café. Café é uma parte importante também do dia a dia aí da engenharia. Pilares da engenharia, que a gente sempre tem que ter, e a Voit é muito forte nisso, segurança sempre em primeiro lugar. Você sempre tem que pensar na segurança na hora de executar a peça, na hora de fazer a instalação, na hora de que a máquina entrar em operação, a segurança tem que ser em primeiro lugar. Então, tem que ver. E, às vezes, um detalhe de você colocar no seu projeto uma alça, simplesmente para uma pessoa que poder conectar o cinto, o talabarte, na hora de for entrar na máquina, às vezes uma coisinha, só um detalhe que não tem custo, não tem nada, pode evitar um acidente. A qualidade por isso que a Voit ela tem os critérios internos e por isso que a gente sempre tem que prestar atenção com isso. O custo, nós podemos criar um equipamento que vai custar com um grau de precisão muito grande, mas às vezes desnecessário. Então você tem que fazer esse balanço. Você pode colocar suas tolerâncias geométricas, tolerâncias dimensionais nos seus desenhos que não são necessárias para aquele componente. Então, para isso, nós temos referências internas. Você, com o tempo, se adquire também o que é bom e o que é necessário e o que não é, porque se for muito exagerado também, você vai ter uma máquina boa, sim, mas ela vai ultrapassar, ela vai extrapolar o custo
da máquina que foi vendida. E o prazo, quando você trabalha na engenharia, por exemplo, você tem clientes internos, que é o que nós falamos, e um dos clientes normalmente o cliente é a próxima pessoa que vai receber o material que você está criando. Essa próxima pessoa seria, por exemplo, o pessoal da produção, o pessoal da fábrica, o pessoal de compras que vai comprar fora. Então, você tem que atender o prazo para o próximo da linha poder fazer bem o seu trabalho também. E chegando no cliente e colocar a máquina em operação na data que foi especificada, na data que foi contratada, ou até antes. Então, pensando como engenharia na fase de proposta. Nós temos duas engenharias, uma na fase de proposta, uma na fase de execução. Eu pertenço à fase de execução, mas eu consigo falar um pouco na fase de proposta, porque aqui começam os cálculos, aqui começam algum detalhamento da máquina para poder fazer uma oferta acurada com preço competitivo, com um valor competitivo para você poder ganhar o projeto. Então, especificações técnicas. O cliente ele gera um material que é a sua Bíblia no projeto. A partir daquilo que o cliente está requerendo, é o que o cliente está demandando para que o seu projeto tenha. Então, essa especificação técnica, o cliente já fez um estudo de viabilidade do projeto, estudo econômico, estudo técnico. Então, ele vai pedir aqui ele faz as exigências dele. E são exigências de potência gerada, são exigências de mecânicas, materiais utilizados, eficiência da máquina, são nessas especificações técnicas. A partir disso, é criado internamente um datasheet, que é uma folha, são duas folhas de papel, que são os dados principais de uma turbina, ou technical bid, que a gente fala que são os dados, é o datasheet, só que do gerador. Em cima dessas folhas, que são, se eu não me engano, são ao todo aí, a gente fala de 5, 6 folhas, você consegue fazer um anteprojeto, uma lista de peças, de tudo que vai envolver a turbina e o gerador, um corte pela máquina e fazer uma proposta técnica com um preço final para poder ir para o mercado e você dar a sua oferta para o cliente. Isso daqui é mais ou menos a cara de como são selecionadas em máquinas hidráulicas. O professor Melo já explicou com grande maestria também como são as máquinas hidráulicas. Então, você tem uma curva, tudo vai variar em função da queda, da rotação que você precisa. Esse daqui é o NQ, a rotação específica da máquina também. O NQ é em função da queda e da vazão. Você vai conseguir selecionar as diferentes turbinas para as diferentes configurações que a sua usina hidrelétrica vai ter. Isso é para uma máquina nova. E aí você vai selecionar e você vai conseguir tirar um corte de uma máquina. Esse daqui é um corte de uma máquina. Então aqui a gente vê o draft tube da máquina. Vai ter a turbina com o distribuidor, o eixo e o gerador. Então cada peça, na verdade, você já tem as massas, você já tem os materiais, você já tem tudo que você precisa para poder construir uma máquina dessa que vai ser precificado e você vai compor o seu valor final para fazer a oferta. Então agora a engenharia, na fase de você ganhou a oferta, você já ganhou a oferta, você recebeu aquele projeto e aqui começa o projeto de execução. Você vai pegar os inputs que foram feitos aqui em fase de oferta e vai utilizar, sim, na fase de execução, e você vai esmiuçar detalhadamente a especificação técnica. A mesma especificação técnica que você viu ali na fase de proposta, você vai ver agora na fase de execução, só que de forma mais detalhada. Nessa fase, você começa a levantar as perguntas para o cliente também, porque às vezes pode acontecer da especificação técnica de algumas requisições não serem execuíveis, e aí você cria uma pergunta, o cliente te dá a resposta, normalmente você vai com a pergunta e você já vai com uma solução para aquilo, e o cliente aprova ou não. É feito o projeto hidráulico e a engenharia básica.
também, aqui internamente nós chamamos de System Engineering. Projeto hidráulico, você tem, aqui na Voit, nós já temos um cabedal muito grande de projetos passados, mas também nós podemos desenvolver novas hidráulicas. Nós temos 2 laboratórios que têm miniaturas das máquinas, é como se você tivesse construído todo esse corte aqui, sem a parte de gerador, mas você constrói toda a parte de turbina e você consegue fazer em modelos reduzidos. Você consegue fazer isso aqui em York, nós temos esse laboratório, e nós temos na Alemanha também. Então você vai ter um sistema hidráulico por onde você vai passar água pelo conduto forçado, você vai calcular perdas. Essa máquina é cheia de sensores, você vai pegar os sinais dos sensores e você vai simular, você vai fazer um ensaio de um modelo reduzido efetivamente, e depois você vai calcular com os fatores que tem aí na literatura, literatura normal e também literatura interna da empresa. Você consegue saber o quanto que essa máquina consegue gerar, qual a eficiência, se ela vibra ou não, e vários outros fatores. Internamente, nós temos o CFD também, que são cálculos de fluido, que são feitos na máquina. Com as máquinas, existem inúmeras ferramentas também para isso. Durante essa fase de projeto básico, análise modal, por exemplo, a interação do fluido, quando ele passa por uma máquina hidráulica, ele está gerando pulsações de pressão. E cada pazinha que tem nesse rotor, ele vai gerar uma pulsação diferente. Isso multiplicado, por exemplo, pelo número de travessas, pelo número de palhetas que você tem aqui, cria um multiplicador. A gente não quer que essa frequência que você está gerando, essa pulsação de pressão, seja do mesmo número que a máquina tem, porque isso pode gerar uma ressonância, isso pode causar uma vibração grande para a máquina. A gente não quer vibração na máquina, a gente quer uma máquina silenciosa, uma máquina que não vibre, que ela gere energia sem causar ruído, por exemplo. Então, nós fazemos análise modal nessa fase de projeto e várias outras análises, uma das mais que são estressadas, que é a análise mecânica dos componentes que são gerados. Também é nessa fase de engenharia básica que nós fazemos. A partir disso, o engenheiro fez a engenharia básica e aí ele já tem um modelo que ele consegue passar para o detalhamento. O detalhamento é quando a gente começa a fazer os desenhos, o desenho das peças que vão compor a turbina, o gerador, as válvulas, toda a parte mecânica. Então, é o desenho de fabricação que vai para a fábrica, é o desenho de fabricação que vai para o fornecedor externo, porque a Voit ela fabrica, no caso de turbinas, ela fabrica internamente, porque é difícil achar um fornecedor que faça esse tamanho de peças. Mas a Voit também ela não é competitiva para fazer peças muito pequenas. Então, peças pequenas, normalmente nós pedimos para fornecedores homologados que nós temos para fazer peças menores. Então, o papel da engenharia hoje, em linhas gerais, é fabricar, é criar papel. Não fisicamente mais, porque hoje nós temos tudo eletrônico, né? Mas nós criamos documentos, nós criamos desenhos de conjunto, como esse aqui que está aqui, nós temos desenhos detalhados de componentes para poder ser fabricado. Esses desenhos vêm com o material que você está especificando, as dimensões, as tolerâncias geométricas, as tolerâncias dimensionais, a massa do produto, o desenho de conjunto como esse aqui, que já tem várias peças unidas por diversas formas de união, seja por solda, seja por parafusos, por exemplo, você faz essa lista de materiais também, e essa lista de materiais hoje o sistema que nós usamos é o SAP, então essa lista de material vai para a próxima etapa junto com o desenho.
Então, aí o pessoal de compras, por exemplo, vai botar essa lista de peças para os fornecedores locais ou não, e os fornecedores vão fornecer essas peças para a gente. Ou vão fornecer, vão fabricar, ou os nossos desenhos vão para a nossa fábrica. Fábrica interna, ela precisa, e aí eu vou falar um pouquinho mais também, elas vão fabricar as peças maiores aqui, existe uma interação muito grande, que é a próxima etapa, existe uma interação muito grande entre a engenharia e o campo, a engenharia e compras, a engenharia e a fabricação, a engenharia e montagem na hora que você está no campo. Então, essa é uma etapa muito importante. Depois que você já emitiu todos os documentos, depois que as peças estão sendo compradas, a partir do momento que as peças estão sendo compradas ou fabricadas, ou já numa fase um pouquinho mais adiantada, você vai ter a montagem das suas máquinas, e até no final, que é o comissionamento, que é efetivamente entrega da máquina que foi fabricada, você tem uma interação muito grande entre engenharia e esses outros players, vamos dizer assim. A engenharia ela vai para a fábrica. Essa aqui é uma fábrica, é a nossa fábrica em São Paulo. Esse aqui é um colega nosso lá na engenharia de turbinas, o Leandro. Então, você vai lá, se tiver um detalhe, se tiver alguma coisa não muito clara também, o ideal é que tudo fique claro no desenho e que a próxima pessoa que pegue, ela saiba o que ela tem que fazer. Mas nem tudo funciona conforme o ideal. Então, a gente vai explicar e, eventualmente, alguma coisa precisa ser modificada também no desenho. Então, esse tipo de conversa de quem projetou com quem está executando, ou montando, ou comissionando, tem que acontecer. Essa interação é muito importante, de todas as etapas também. Não é porque a engenharia desenhou alguma coisa que aquilo vai se tornar imutável até o final. Espera-se que não, mas acontece muito de ter esse tipo de interação. Esse daqui isso aqui funciona para tudo, e principalmente essas etapas que eu mostrei, ela funciona para todo tipo para engenharia de projetos. Tem uma parte da engenharia que é onde eu atuo hoje aqui em York, que é modernização. Modernização, você não está tirando mais as máquinas de uma folha em branco. Você já tem uma usina instalada, e essa usina instalada, ela está instalada muitas vezes 60, 50 anos lá trabalhando, mas ela não está mais, ela está com uma vibração alta, ela já tem sinais de fadiga nos seus elementos mecânicos, ela precisa ser mais eficiente. Essa daqui é uma forma com que hoje, por exemplo, se for pensar em meio ambiente, você já tem uma casa de força instalada, e agora você quer fazer com que essa casa de força ela produza mais. Então você moderniza as suas máquinas. Aquilo que foi feito há 60 anos atrás, a física continua a mesma, mas as ferramentas para poder fazer um projeto são muito diferentes. Então você vai fazer com que você tenha as mesmas condições de contorno, você vai usar as mesmas construções, só que você vai instalar aquilo que você tem de melhor em tecnologia hoje, aquilo que já foi estudado. Então você vai no mesmo local, você vai produzir mais energia, você vai usar menos água, por exemplo, para produzir aquele tanto de energia, porque você vai aumentar a sua eficiência. Você vai fazer com que essas máquinas que já têm aí seus 50 anos, que elas fiquem mais 40 anos, 50 anos, ou pelo menos 30 anos gerando com alta performance. Isso aqui é muito importante. Os Estados Unidos, como ele já começou um pouquinho mais para trás a implementação de algumas casas de força, de algumas hidrelétricas, os Estados Unidos, ele já hoje, basicamente, o mercado daqui não tem usina nova. A modernização já há algumas décadas que ela impera. O Brasil já está começando a ter essa característica também. Não tem mais espaço para
instalação, espaço e leis ambientais também, porque hoje as leis estão muito mais adequadas aos dias de hoje do que eram antigamente. Então, hoje é mais difícil você construir usinas novas, então você moderniza, você deixa aquilo que você tem muito gerando com alta performance. Nós trabalhamos, por exemplo, na usina de Ilha Solteira, foi agora a Paula Afonso, aí no Brasil. São máquinas grandes que geram muito, que estão sendo modernizadas atualmente. Então, você tem uma recuperação, como você não tem que construir tudo do zero, também faz parte você modernizar essas casas de força. E isso é importante porque é legal, os desafios são diferentes, porque já tem tudo construído. Então, você tem que adequar a sua máquina nova às dimensões que já são existentes, você tem que saber qual material, que muitas vezes na maioria das vezes, os materiais que estão sendo empregados lá, você não consegue soldar, você tem dificuldade técnica para poder fazer a instalação, porque, por exemplo, antigamente usava muito ferro fundido, então você já tem uma dificuldade gigantesca para fazer qualquer tipo de solda nesse tipo de material. Então você pega desenhos que são muito antigos também, que por vezes não são legíveis, então você tem que se adequar a todo esse tipo de condição de contorno. Também é uma área da engenharia que é muito legal. O cliente, por sua vez, ele tem um custo mais baixo para poder modernizar essas máquinas, e o retorno financeiro é mais rápido também, quando você tem. Aqui é só uma placa, essa aqui é uma máquina, não pertence a essa, mas aqui é uma máquina, ela está informando algumas pressões aqui, que é essa placa de 1919. Então, é bem antiga. Aqui, já se aproximando um pouquinho mais do fechamento, e o tempo voa quando está falando dessas coisas, porque é bem legal. Aqui eu queria falar, acho que a mensagem principal é, na engenharia, no curso que vocês estão fazendo, não tentem estudar simplesmente para passar ou para ganhar nota, mas tenta ter aquele conhecimento bem sedimentado, bem solidificado. Os nossos professores, eles são muito conhecedores, eles são envolvidos com a indústria, eles são envolvidos com os projetos acadêmicos, o Baja, o Aero e tantos outros. Então, eles sabem bastante. Não é só a parte, é também a parte teórica, mas não é só a parte teórica, também é muito da vida real. Isso aqui é só um exemplo muito simples do que você pode fazer. Por exemplo, esse aqui é o conduto forçado, é aquele caracol que eu falei, que é por onde a água passa. É um vaso de pressão. Um vaso de pressão, de forma bem simples, a gente pode fazer uma comparação, uma panela de pressão. Você tem uma pressão interna e você tem que dimensionar para que aquele vaso de pressão não fique superdimensionado, ou seja, você não vai usar uma espessura 10 vezes maior do que precisa, você precisa ser exato naquilo, você vai ter um coeficiente de segurança, mas você usa fórmulas que estão aí nos nossos livros, nos livros que a gente vê na faculdade, você ainda usa aquilo. Você usa o que tem nos livros, você usa o que tem nos códigos. No Brasil a gente tem a BNT, aqui nos Estados Unidos a ASME, no Brasil a gente usa muito a ISO também, a DIN, para poder, como critério de projeto. Então, aqui, por exemplo, na caixa espiral, você vai ter atenção para um vaso cilíndrico, que é em função da pressão, do raio desse vaso e da espessura da chapa que você está usando. A partir do momento que você sabe a tensão que está sendo, que exerce nas paredes, você tem o uso, a adoção do material, você escolhe o material, você seleciona o material que se aplica àquilo e que esteja dentro daquilo que é usual e que o cliente especificou também, e você consegue tirar o fator de segurança para aquilo.
Aqui eu quis elencar algumas coisas que vocês, da maioria das matérias que eu lembrava, do que você pode usar, por exemplo, na engenharia. Então, nada, acho que a grade curricular da engenharia mecânica, que foi o que eu fiz, ela foi, eu consigo, a gente hoje trabalhando na engenharia, eu consigo tirar bastante das matérias que eu tive na universidade para poder aplicar esse conhecimento no dia a dia na engenharia. Então, uma coisa, a linguagem de programação, a professora Melanie, estatística, cálculo numérico, essas bases, esses conceitos que nós tivemos, um exemplo onde eu usei é o programa de cálculo onde a gente usou, né? Eu não rodei esse programa, não fui eu que fiz, mas foi um colega. É feito em cima de códigos de mercado. Então é um programa que você vai ter iteração, você precisa ter uma margem de erro, você precisa saber programar, você precisa saber um pouco de estatística, você precisa saber um pouquinho de cálculo numérico para poder fazer um cálculo de eficiência de uma turbina. E hoje não é feito, e é feito com fórmulas, né? São fórmulas analíticas que é feito esse cálculo de eficiência. Desenho técnico, desenho de elementos de máquinas, construção de máquinas, metrologia, processo de fabricação mecânica, são matérias essenciais para o engenheiro mecânico. Você precisa saber fazer, porque mesmo que você não esteja desenhando, você vai revisar esse desenho. Hoje, e você precisa saber se está certo, se está errado, precisa buscar referências também, mas precisa saber bem ler um desenho. Então, eu não sei se hoje ainda a universidade está fazendo desenho com prancheta ou não, talvez não, mas é bom saber desenhar. Não menosprezem essas matérias porque é legal e é bom fazer um trabalho. Eu lembro que um dos primeiros desenhos que eu tinha imprimido em A2, que é um desenho já maior, foi um dos primeiros desenhos que eu fiz. Eu estava no segundo ano. Eu fui entregar para o professor estava faltando todas as linhas de centro de objetos, de peças que são revoluções. A linha de centro é essencial. E eu estava com uma dó, eu estava com um xodó, um zelo com aquela folha de A2 que eu imprimi o desenho. A primeira coisa que eu fui fazer uma pré-apresentação para o professor. A primeira coisa que esse professor fez foi fazer com a caneta vermelha ali naquela folha que eu tinha dobrado com maior cuidado. Ele fez a linha de centro. Ó, tá faltando linha de centro. Eu nem consigo mais ver se tá faltando linha de centro. E é verdade. Eu nunca mais na vida esqueci de fazer uma linha de centro. Então foi importante aquilo. Foi essencial. Internamente, para vocês terem noção do quão é importante essa fase de desenho, internamente na Voit, nós temos cada desenho, cada documento, relatório de cálculo, nós temos um revisor. Eu faço o desenho, vai para a próxima pessoa, essa pessoa revisa, depois esse desenho volta para mim, eu reviso novamente, eu corrijo tudo que tem que corrigir, essa pessoa revisa de novo, isso é um sistema. E depois vai ter um liberador do desenho. Esse liberador vai olhar de novo. Então é um sistema de 4 olhos. Depois que eu executei um desenho, vai passar por um revisor e depois vai passar por um liberador. Todo mundo tem que olhar os desenhos. Cada projeto que nós temos, uma turbina, por exemplo, ela é dividida por subconstruções. Então, na turbina você vai ter o distribuidor, você vai ter o rotor, você vai ter a parte do eixo. Então, cada subsistema desse tem outros subsistemas, mas cada um desse ainda vai passar por uma apresentação, que é o Design Review, é uma revisão interna, onde você apresenta o seu projeto para o pessoal da fábrica. O pessoal da fábrica vai falar se aquilo que você projetou é execuível. Muitas vezes, por exemplo, você projetou alguma coisa que não entra na máquina que você tem disponível na fábrica, alguma coisa tem que ser feita. Então, o pessoal da fábrica vai opinar, pessoas mais experientes que você vão opinar, vão falar, olha, eu acho que você deveria mudar isso, acho que deveria mudar isso.
o seu cálculo não ficou assim, então são pessoas sêniores, são pessoas que elas estão ali, basicamente, elas estão dando consulta. Se você tem uma dúvida, normalmente você recorre a essas pessoas, porque ela já tem uma experiência, ela já tem uma carga muito grande, e na engenharia nós temos muito isso, são pessoas que elas carregam consigo, eu não sei se vocês já ouviram, mas aquela expressão de que engenheiro é que nem vinho, engenheiro que nem um vinho, quanto mais antigo, melhor ele vai ficando. Eventualmente ele não desenha, não pega, não usa o Solid Edge para fazer um desenho, mas o cara sabe ler de forma exemplar e sabe apontar os eventuais erros que você pode ter. E também, dependendo do componente, hoje todos os componentes nós apresentamos também para uma pessoa designada pela Alemanha para poder opinar também sobre aquele projeto. Esses inputs são muito importantes. E aí nós entramos a resistência de materiais, teoria de estrutura mecânica, são matérias que tem na engenharia mecânica, que são importantes para você poder construir as máquinas. Nós temos máquinas hidráulicas que foram feitas, que você tem um primeiro contato com as máquinas que nós lidamos no dia a dia, materiais de construção mecânica. Então, pegar os livros, por exemplo, e saber aquilo que está ali, você não vai conhecer todos os materiais que tem no mercado, não é para isso. É para você saber o que é um aço inox, por que você vai ter mais ou menos cromo, o que vai impactar, um bronze, para você já conhecer. E lógico, uma coisa do dia a dia, ensaio mecânico, ensaio destrutivo, ensaio não destrutivo. Isso aí a gente vê bastante na faculdade e isso a gente vê no dia a dia. Então, saber o que é uma tensão de escoamento, dureza dos materiais, tudo isso é importante saber. Isso aí, quando você está na fase de projeto, você vai usar bastante. E eu já ouvi gente falando, por exemplo, de cálculo. Cálculo é super importante. Outro dia eu tive que usar cálculo para aqui mesmo, para saber qual que era uma força resultante em função de uma distribuição de pressão de um dos componentes que a gente estava fazendo, e eu fiz em cima de cálculo. Nada daqueles exercícios muito complicados que a gente tinha em cálculo, mas sim, a gente usa. Bernoulli, muito do que nós temos aqui, cálculo de perda de carga, a gente usa em função daquilo que a gente vê no livro de fenômenos de transporte. Inclusive, sistemas térmicos, por exemplo, eu só em fase de proposta eu dimensionei um Mancal guia, mas basicamente o que mantém a nossa máquina centrada, se ela tem alguma tendência de deslocamento da sua posição inicial, o que mantém uma máquina centrada no seu eixo são os mancais de guia. Esses mancais também, eles têm que ter uma troca térmica, você tem que dimensionar o tamanho do equipamento que vai fazer a troca térmica no óleo que está passando por esse mancal. Então, isso é feito também, esse cálculo é feito. A vibração de máquinas, por exemplo, uma vez eu tive que fazer, isso aqui é só uma história para ilustrar uma coisa legal. Nós usamos o livro de vibração mecânica e num dos capítulos é ensinado como fazer um balanceamento de uma máquina rotativa. Eu tive a oportunidade de fazer um balanceamento de uma máquina rotativa com uma alta rotação, ou seja, as forças elas são maiores quando você tem uma máquina dessa. Qualquer efeito de desbalanceamento numa máquina com uma rotação muito alta, qualquer efeito de desbalanceamento, isso daí é amplificado em função da rotação. Então, eu fiz o cálculo de balanceamento para uma máquina. Essa máquina era um compensador síncrono. Essa máquina eu tive a oportunidade de participar de todas as etapas, desde o cálculo inicial, cálculo de linha de eixo, que é um cálculo para saber qual que é a frequência natural que a sua máquina vai ter quando ela estiver em operação, e você quer fugir da frequência natural dela. E aí chegou no momento também que eu
participei do balanceamento dessa máquina. E antes disso, eu estava com esse programa de balanceamento que já estava feito, não fui eu que fiz o cálculo, mas quando eu fui ver o conceito que estava por trás desse cálculo, que é outra coisa que é importante saber. Quando você pega um cálculo pronto, é bom você saber o que está por trás para que você, se tiver alguma emergência, se tiver alguma coisa fora do controle, porque nem tudo e quase tudo não sai como no ideal, você sabe o que você está fazendo. Você não está só preenchendo uma planilha, não está preenchendo só um programa. Então é bom saber por trás o que foi feito. Então, e aí eu fui ver, e o que estava por trás desse programa também é exatamente o cálculo que é apresentado no livro de vibração mecânica que nós utilizamos na engenharia. Então, a gente usa muito o que foi feito na faculdade. Então, assim, o tempo eu sei que já está quase no final, mas alguns recados que eu gostaria de passar. Estudem, vocês precisam passar de ano, vocês precisam apresentar um resultado para poder passar para a próxima etapa do curso, mas a universidade é muito boa. Eu só tenho, acho que, lembranças boas da faculdade quando eu fiz muito amigos na faculdade. 2 deles foram meus padrinhos de casamento, assim, de vários amigos, vários colegas que você tem um grupo de amigos que tem mais afinidade com você, que você sai para fazer churrasco, que até hoje você conversa, e todos eles estão trabalhando de alguma forma na engenharia, alguns deles na engenharia de projeto, proposta, tem um deles que está trabalhando com implementação de trens, no Brasil, tem outro que está aqui nos Estados Unidos também, pela SKF. Então, tem outro que ele partiu para a área de educação, tem outro que ele usou tudo que ele aprendeu, parte do que ele aprendeu na engenharia, ele montou uma fábrica para ele produzir cestos para poder fazer abraçagem de cerveja, por exemplo, ele produz e ele usou muita coisa que ele aprendeu na engenharia. Então, acho que o recado é: você não sabe quando você vai aprender aquilo que é passado na universidade. Mas o legal é, estando na universidade, aproveita aquilo. A gente tem bons professores que são professores, mestres, doutores, ou até mais, que eles estão ali para ensinar a gente. E olha, são bons professores, porque eu já tive até contato com professores de outras universidades que já talvez não fossem tão didáticos quanto os professores que nós temos, né? Trabalhos em grupo, com prazos definidos. Isso daqui, hoje, acho que na universidade, é o mais próximo que a gente pode ter de uma vida real, de uma empresa, né? Então, é legal você ter interação com as pessoas, por melhor que você seja, bom aluno, ou você seja inteligente, é legal ter isso daqui porque você sempre vai ter que interagir com outras pessoas. Até agora, em tempos de pandemia, você tem que passar a mão no telefone, você tem que passar a mão, ligar para a pessoa para poder tirar uma dúvida, porque é o e-mail mais rápido. Muitas vezes não é só no e-mail. Então, acostumem-se a trabalhar em grupo, com prazo definido, por mais injusto que possa parecer, às vezes, e eu sei, eu já fui aluno, mas existe um porquê também das datas e não é nada impossível. Quando eu tinha alguma dificuldade na engenharia também, e lógico que eu tive, eu sempre pensava que, poxa, a engenharia hoje, Mackenzie, eu não sei exatamente mecânica, mas a engenharia já tem mais de 100 anos. Então, olha quantas turmas já não se formaram lá. Todos conseguiram, ninguém morreu e vai dar certo para todo mundo aqui também. A estrutura dos laboratórios, os laboratórios são muito bons, são impecáveis também. A gente tem a oportunidade de ver ensaio indestrutível, a gente tem a oportunidade de fabricar nossas peças, fundição, solda, pegar na mão e sentir aquilo, a solda. É legal participar de tudo isso. E às vezes até um projeto externo, como o Baja, como o Aero Design. Seja humilde, você sempre vai ter alguém que sabe mais do que você, por mais que... E eu
tenho o prazer de trabalhar com pessoas brilhantes, tanto no Brasil quanto aqui. Você vê que a pessoa realmente é fora da curva e seja humilde. Ninguém é dono da razão. Essas pessoas brilhantes, normalmente, elas estão sempre aprendendo. Tenta sempre aprender com as pessoas, sempre perguntar. Não tenha medo de perguntar. No começo, você tem até, vamos dizer assim, acha que é um ponto sensível. Não, eu tenho que mostrar que eu sei, mas não. Se você realmente não sabe, a pessoa que é mais sênior do que você vai saber que você vai perceber que você não sabe. Então não tenta enganar, seja consistente com aquilo que você sabe, aquilo que você faz, defenda seu projeto. Você tem que ter seu ponto de vista, tem que ter o conceito que você utilizou para fazer as coisas e você vai ter que defender seu projeto. E é isso, aprender com quem quer que seja alguém que está acima, alguém que está abaixo de você, você sempre consegue aprender, porque você não consegue saber tudo numa engenharia. Mesmo que quando você tiver 30, 40 anos de idade, você continua aprendendo. Mesmo que você seja um papa, seja consultor, você continua aprendendo. Você sempre está aprendendo uma forma de fazer diferente, uma forma melhor, uma forma, seja com o seu colega, seja com um fornecedor, você sempre aprende. Então, acho que esse é o recado que eu queria dar. Só para fechar também, aqui eu vou algumas recompensas que a gente tem como engenheiro. É legal trabalhar com engenharia. Eu acho que eu sugiro para quem gosta, quem vê que gosta da área, tenta alguma coisa na parte técnica mesmo. Depois disso, a engenharia também, muitas vezes, se você não quiser continuar, normalmente a engenharia nas empresas é uma porta de entrada, porque você tem uma base sólida na engenharia, você consegue jogar em vários outros tipos de campos, seja no gerenciamento de projetos, seja em outras áreas. Então você joga bem em qualquer lugar, qualquer posição, porque você já tem uma base boa do seu produto. Então aqui são colegas que você fazem durante a sua carreira, eles vão ficando e você continua mantendo contato, é uma área legal. Você vê aquilo que você fez no papel sendo construído, sendo fabricado. Normalmente não, mas às vezes pode ter dor de cabeça, mas você aprende a lidar com isso. Vamos dizer assim, eu tinha um colega que falava, só erra quem trabalha. Então, quanto mais você trabalhar, os seus erros aparecem, né? Então, se você teve um número X de erros, é porque você fez mais coisa. Mas nunca seja negligente com nada. Nunca negligencie em nada, porque aquilo vai te assombrar depois. Então, se você tem dúvida agora de alguma coisa, você acha que não ficou clara, tenta fazer melhor, porque a próxima pessoa também não vai ficar claro para você. Se você que fez não ficou tão claro para você, a próxima pessoa também vai ter dúvida e assim por diante. Então não negligencie nada. Então é legal você ver, construir aquilo que você projetou, sendo montado também. Então você está falando de máquinas aí de 7, 8 metros de diâmetro com uma folga, por exemplo, de menos de meio milímetro, muitas vezes, dependendo de onde ela estiver sendo encaixada. 2 milímetros, acho que é a folga que a gente tem nessa máquina hoje, é coisa de 2 milímetros naquilo que vai ao redor desse rotor. Então é pequena, a precisão é muito grande. E também, quando você está num projeto, efetivamente, você vê umas cenas como um entardecer, alguma coisa assim que realmente você fica sempre motivado. É legal, é bom, faz parte da carreira do engenheiro. E acho que era só isso que eu tinha para passar hoje. Eu tentei dar uma corrida um pouquinho no final. Aqui são algumas coisas que o pessoal do marketing até deixou para poder seguir nas redes sociais, são comunicações, são coisas que são inclusive didáticas para poder se apresentar, se aprender. E obrigado a todos por essa 1h10 que nós tivemos. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Puxa vida, que bom, né? Eu acho que muitos aqui aproveitaram sem dúvida nenhuma, né? Foi uma palestra bem tranquila, segura, né? Do jeito que você sempre se comportou lá conosco na escola, né? Obrigado, eu fico professor. bem contente em saber de você, dos colegas, né? Depois você me manda aí o resto da turma, que
a gente lembra do aluno, mas não lembra a turma, né? Acaba esquecendo. Depois você me manda o nome do pessoal para a gente manter contato, né? Mando sim. Mas, ô, Guilherme, só me fala uma coisa. Acho que todos aí têm uma vontade de perguntar, né? E eu vou passar para o professor Rolando, Uhum. e aí ele pode deixar o aluno fazer a pergunta diretamente para você. Mas antes disso, eu só quero imensamente, já de antemão, agradecer. Você foi uma pessoa fantástica, né? E sucesso para você, para tua família. Eu sempre o vejo no Face, né? Porque eu tenho você no Face, então eu sempre estou mandando um alô, Sim, como é que está, etc. Né? sim. Então, espero que corra tudo bem para você. O professor Sérgio Rabelo apareceu ali também. Olha, agora eu vi. Oi, professor. Sérgio Rabelo, é isso aí. Parabéns E pela palestra, viu, Guilherme? Oh, Nota 10, viu? obrigado, é, obrigado, legal. obrigado. Acho que você conseguiu sensibilizar os nossos alunos que realmente a engenharia é uma profissão assim bastante robusta e que realmente traz benefícios, né, para o nosso país como um todo. Eu acho que essa área, assim como tantas outras, realmente consegue ter um impacto no final da linha, né? Você consegue ter um impacto, inclusive, no crescimento do seu país, né? Então, Fazer acho parte que disso é muito bom, né? é sim. Exatamente. Parabéns. Obrigado, Parabéns de professor. novo. Eu vou passar a palavra agora para o Obrigado. professor Rolando, que é ele que vai comandar aí as perguntas, o Guilherme. E depois ele volta para mim para a gente fazer um encerramento, tá bom? Ok. Rolando, Obrigado, pode ficar com... Fábio. E Guilherme, muito obrigado, cara. Não sei se você consegue ver, mas aí no chat tem dezenas de mensagens agradecendo sua palestra dos alunos. Olha, Todos os obrigado. alunos. Dá uma olhada no chat, vale a pena. Todos agradecendo, dezenas. Olha aqui. Estou aqui. Putz, obrigado. Olha aqui. Tem muitos. Agora, perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer diretamente, como se fosse uma sala de aula. Basta abrir o microfone. Se quiser perguntar alguma coisa. Aproveitem, pessoal. Foi exatamente o que o Guilherme falou. É a hora de aproveitar, né? Não, obrigado pelos elogios, obrigado. Não, eu que fico feliz. Eu realmente um, eu sou bastante puxa-saco da engenharia. Eu sou bem feliz podendo falar de boca cheia assim que aquilo que eu vi na engenharia eu tenho empregado, né, no meu dia a dia. Toda hora aparece alguma coisa que você precisa. E é legal porque nem tudo é, por exemplo, elementos finitos. Tem um monte de cálculo que a gente faz que você precisa saber o basicão, né? Você precisa saber aquilo que está nos livros e você simplesmente faz uma análise você faz uma análise, você faz um cálculo analítico e você põe no relatório aquilo com cálculos analíticos e aquilo é o que o cliente aceita também como prova. Você não precisa sair daquilo, você não precisa matar uma mosca com um canhão. Então, por isso que essa base também é muito legal, é muito boa de ter. No dia a dia a gente vê bastante isso. Professor, eu tenho uma pergunta. Luiz É, Fernando. Guilherme, você comentou que você fez pós-graduação na parte de simulação, né? Isso. Falando até da parte do ANSYS. A minha pergunta é, o quão importante você acha para o engenheiro, no caso, né, no engenheiro mecânico, o conhecimento dessa parte da simulação? Por exemplo, eu conheço um pouco do ANSI CFX, a parte de fluidodinâmica, mas também a parte de trocadores de calor, a parte estrutural, como você comentou. O quão importante você vê hoje em dia para um engenheiro que vai entrar no mercado de trabalho conhecer essas ferramentas, seja tipo simulação, ou coisas do tipo, assim. Uhum, uhum. É, o, você não... hoje, na faculdade, para você entrar no mercado de trabalho, é um plus você ter... eu não... até no Mackenzie, eu não tive muita... eu não foi estressado suficientemente a área de simulação. Mas eu também não vejo que me fez falta, isso na minha perspectiva, na minha experiência, não vejo que fez tanta falta na hora de entrar no mercado de trabalho.
e aí eu estou falando uma coisa pessoal, eu sei que muitas empresas, se você for ver como estagiário, até nas propostas nas vagas de estágio, você não precisa ter aquilo lá. O que você precisa ter bem sedimentado com você é o conceito. Então, você carregando bem aquilo que as matérias, de forma analítica mesmo, ResMat, a gente está falando de construção mecânica, aquele conceito, se você carregar bem para a indústria, você consegue lidar com aquilo que você já tem, com a bagagem que já tem, e até o que eu aprendi na Voit, as coisas vão sendo agregadas aos poucos. Ninguém vai esperar que você entre no mercado de trabalho sendo conhecedor de tudo, e as pessoas vão te dando aos poucos as funções. Então, as suas tarefas do dia a dia vão sendo aumentadas, seus desafios vão sendo aumentados até chegar a um ponto que você está liderando o projeto. Então, você tem que ter aquele basicão bem sedimentado e aos poucos, com o decorrer do tempo, você vai se desenvolvendo bastante isso. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu até acho que eu fiz a pós-graduação, eu poderia pensar, olhando para trás, mas você nunca deve olhar o passado, né, também. Mas olhando para trás, se eu fizesse um ano depois, talvez eu tivesse tido um aproveitamento até melhor do meu curso de pós-graduação. Então, hoje, para entrar no mercado de trabalho, eu acho que não é essencial você ser proficiente em CFX, em CFD, em FEA. Você pode sair com uma base bem sólida, mas, claro, nada impede de que você faça por fora isso daí durante a graduação. Ou, eu não sei se o Mackenzie hoje tem também, mas nada impede que você aprenda isso. Mas acho que a ideia principal é você vai aprendendo muito também com o passar do tempo. Porque as pessoas que vão passando o trabalho para você, serviço, eles vão te ensinando, eles vão te mostrando, você vai aprendendo. Na hora que você está fazendo, executando efetivamente, você vai aprender muito. Porque, por exemplo, o ANSYS, você tem N tutoriais aí que você pode pegar várias bases, você pode aplicar para as coisas que você usa. E outra coisa, você, no final das contas, você tem as coisas já estão um pouco. Você vai fazer os cálculos, você vai fazer as simulações, e o mais importante quando você for utilizar é que você saiba o que está por trás para que não tenha o risco de fazer alguma coisa errada, né? Acho que se você tiver nesse ponto interesse de aprender as simulações, eu acho que é válido, mas tenta sempre se aprofundar também com o conceito do que está por trás. Porque muda um pouco, inclusive até a forma de pensar quando você lida com simulação. O CFD tem uma forma, a gente está falando, os elementos finitos têm uma outra forma de abordagem. Então, acho que a principal ideia foca bastante no conceito, no teórico, né? Beleza, obrigado. Imagina. Professora Silvia apareceu aí, Guilherme. Você chegou a ver? Eu vi, professora. Eu estou aqui, ó, estou esperando a minha vez, né? Guilherme, que prazer imenso rever você. Assim que eu te vi lá no programa, pensei em procurar até aquele nosso artigo publicado na revista. Nossa, fiquei muito orgulhosa. E a sua palestra foi muito bacana. Você continua assim, o mesmo menino, né? Ponderado, sensato, tranquilo, né? Muito firme, muito seguro em tudo que faz. O professor Fábio Raia, quando te apresentou, disse que você foi um aluno brilhante, né? E eu venho aqui, reforço. Já estávamos conversando aqui no WhatsApp, eu, professor Edivaldo, que também reforçou isso, né? E durante a palestra toda, quer dizer, no comecinho da palestra, a minha ideia era te perguntar qual foi a sua sensação ao chegar, né?
no meio desses engenheiros estrangeiros todos, né? Embora eu saiba que você tenha sido um aluno brilhante, que para você nada era dificuldade, tanto que fez um TCC numa área completamente nova, né? Para nós inclusive, e se saiu muito bem. Então, ao longo da palestra, você foi se colocando, né? E mostrando toda a segurança que você levou com você da faculdade. Obrigado, professor. Foi isso mesmo. Foi, obrigado. Obrigado por tudo, inclusive por ter sido nossa orientadora. Eu acho que a impressão é de que eu tenho uma boa formação, uma formação sólida que eu tive na universidade. Nós não deixamos nada a desejar, até porque o Mackenzie é uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Eu sou puxa-saco mesmo porque eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. Eu tenho orgulho da universidade, eu tenho orgulho de ter entrado na Voit. Assim, a minha empresa, eu defendo eu visto muita camisa porque eu tenho bastante orgulho. E se for pensar, não tem nada de diferente daquilo que se vê aqui do que se vê no Brasil. E o pessoal, sim, é muito bom aqui. No final das contas, a empresa tem que gerar lucro. Então, para você conseguir fazer com que a empresa gere lucro, você tem que ter um projeto bom, um projeto robusto, um projeto eficiente e que ande conforme a carruagem. Você tem que e as pessoas, tanto no Brasil, nós temos pessoas muito boas, realmente brilhantes, fora da curva. Aqui também nós temos, e você consegue ver. E eu não senti dificuldade, inclusive dificuldade técnica e dificuldade de lidar com as pessoas. Isso daí é uma coisa que eu vi que a Voit ela fez muito bem e eu acho que é uma coisa que essa cultura vem top-down, então vem de cima para baixo. As pessoas que nós temos aqui são tão fáceis de lidar, mesmo sendo estrangeiros, são tão fáceis de lidar, são as mesmas pessoas praticamente que as profissionais, vamos dizer profissionais, que nós temos no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, eu até tinha algum pé atrás, como será que vai ser, né? Mas não, parece que as mesmas pessoas que você lida lá, você lida aqui. Então, o mesmo tipo de caráter, o mesmo tipo de índole, você vê pessoas boas lá e pessoas boas aqui, então são o mesmo nível. Tem a diferença cultural? Tem. Mas isso é para aquelas piadas do café, vamos dizer assim. Mas a forma como as pessoas agem, como são profissionais, como elas trabalham, é a mesma coisa e foi legal, foi uma experiência super positiva. E aí eu vi que alguém lá em cima, na Voit também, está fazendo as coisas muito certo quando fala em cultura corporativa, né? Porque você vê que todo mundo está ali basicamente em todas as OUs, e são bastante que nós temos, todas as unidades tá ali com a mesma forma de pensar, tá voltada para o mesmo objetivo também. Então foi bem bacana, foi bem bacana. E sim, e aqui eu acho legal que aqui a gente tem experiência, a gente tem contato no Brasil e aqui com algumas pessoas que são muito fora da curva, né? Eu nunca fui um cara fora da curva, assim, brilhante, mas eu sempre fui muito esforçado, né? Foi sim, brilhante. Obrigado, professor. Mas eu sempre Sem fui muito modéstia. esforçada. Muito esforçado e eu sou até hoje. Eu tenho grandes dificuldades, muitas vezes grandes dificuldades técnicas, que você tem que vencer e elas aparecem. E eu lembro também, professor Rabelo, ele até numa das aulas, num dos primeiros anos que a gente teve, e isso até falando para alunos novos, é uma das frases que ficou assim bem exemplar na minha. Inclusive, eu trabalho com pessoas brilhantes que já estudaram o professor Rabelo também. E na verdade, foi uma frase bem simples. Era cálculo 1 e muita gente estava com dificuldade em álgebra. E
E o professor falou, olha, a dificuldade de vocês não é cálculo. O problema está sendo álgebra. Então, se você sente que você tem essa dificuldade, senta a bunda na cadeira. Talvez não tenha sido essa palavra, mas vai lá, senta na cadeira e estuda até sair sangue da mão. E eu acho que isso serve para tudo. Acho que o meu ponto forte é eu vou estudar até sair sangue da mão, se for preciso. Muito bem, muito obrigada, viu? Só para encerrar, então, a minha participação aí com você, se você tivesse ficado aí mais um pouquinho, você pegaria uma disciplina de simulação que o professor Edivaldo oferece, né? Então, o pessoal da mecânica já tem essa oportunidade, quer dizer, eu acho que é na mecatrônica, essa é uma disciplina eletiva, mas a gente está aí com propostas de ter essa disciplina na grade normal para mecânica. Tá bom? Parabéns, muito obrigada. Volte sempre, né? Que essa é a sua casa. Obrigado, professora. Fábio, estamos com o tempo já no limite. Tá bom. Bem, o Guilherme, eu não sei se o Edivaldo quer falar alguma coisa, o professor Edivaldo quer conversar também. Obrigado, professor Raia. Não, eu só queria dizer para o Guilherme, Professor. Mackenzie, bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Especialmente ao Guilherme. Se estivéssemos no Mackenzie, eu ia aí te dar né? Se tivéssemos, eu ia te dar um abraço, né? Porque saudade está grande. Né? A gente agradece imensamente a sua presença aqui e o seu depoimento, que foi muito bonito, especialmente de alguém que tem tanto sucesso quanto você, né? E você é muito modesto, a professora Silvia falou muito bem, né? Obrigado pela palestra, obrigado por ter vindo falar com a gente. Muitas saudades. Obrigado também pelas menções. A professora Silvia falou, inclusive, né, com muita propriedade sobre a sua capacidade. A gente lembra dioturnamente aí dos nossos bons alunos, entre os quais você está. Muito obrigado. Não tenho nenhuma pergunta. Eu acho que toda a sua explanação foi muito direta e eficiente. E mais do que isso, né? Você conseguiu fazer uma coisa que a gente às vezes não consegue fazer, que é mostrar o quão é importante montar uma base sólida do ponto de vista das disciplinas, dos componentes curriculares da engenharia. Isso você conseguiu com muita tranquilidade, foi indicando todas as coisas, porque a gente tem visto exatamente muitas pessoas falando exatamente o contrário, que a engenharia já não precisa mais dessas coisas e a gente precisa de tudo isso. Só queria te agradecer e dizer que, né, estávamos, né, eu pelo menos, eu tenho certeza, falo por mim e pelos outros professores, assim, com o coração assim, cheio aqui de orgulho, como é uma coisa que tem acontecido com vários alunos, e você é um deles, né, que faz parte do nosso trabalho. Né? Quando eu trabalhava como engenheiro, em 1900 Guaraná com rolha, como você falou, nosso trabalho, você vê alguma coisa, faz um projeto, gera algo, olha aquilo ser construído e fica orgulhoso daquilo. Né? Tem várias coisas que eu fiz que eu olho e fico feliz ainda. Né? Quando nós somos professores, o nosso resultado é só, e não é só, é uma coisa super grandiosa ver profissionais como você que estão desempenhando um papel super importante na engenharia do Brasil, mas do mundo inteiro. Isso é muito legal. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bom, Guilherme... Eu ainda guardo meu caderno de fenômenos de transporte, assim outros também, porque as lousas eram impecáveis. Antes de vir para cá, eu escaneei todo o meu caderno para ter, porque eu sei que eu ia usar. É verdade. Isso é muito bom. Acho que você falou as coisas super importantes, é o que nós fazemos e falamos em sala. O conceito é fundamental. Então, você com o conceito na cabeça, você guarda menos espaço para as fórmulas e outras coisas. Basta ter o conceito para você resolver o seu problema, né? A parte técnica certamente é importante, é óbvio, né? Mas o conceito está acima de tudo. Bom, Guilherme, a única coisa que eu tenho que dizer, os outros professores aqui falaram tudo, e eu agradeço muito você ter voltado aqui, dar essa palestra, tenho certeza que motivou os nossos alunos, né? E você deu uma nova
cara para essa semana, né? Com a tua muito sóbrio, muito tranquilo, que nem a professora Silvia falou, né? E então nós agradecemos. Ao fim, daqui uma semana ou duas, vai chegar um certificado, um agrado nosso para você. Tem aquele carimbo do Mackenzie, etc. Então, o professor Divaldo quer falar alguma coisa ainda lá. Pode falar, Divaldo. Não, Raelson, é só o aplausinho aí que estava aí, não é levantando a mão.